Segue falando sobre a transferência de Jair Bolsonaro para a Papuda, especificamente a Papudinha, com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, com muita gentileza, mais uma vez, nos atendendo, né, professor? Eu já vou emendar a primeira pergunta, por causa do nosso tempo também. Eu pergunto para o senhor o seguinte: tecnicamente, juridicamente, essa decisão tem qual fundamento? E o ex-presidente terá agora um espaço maior? Como é que a gente pode fazer essa leitura? Bem-vindo mais uma vez, professor. Boa noite a você, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham na Jovem Pan News. Veja, o processo penal que terminou quando se verificou o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, esse é regido pelo Código de Processo Penal, Tiago. Mas a execução da pena que decorre do trânsito em julgado é regida pela Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal. É uma lei específica para execução de pena. Então, o presidente Jair Bolsonaro, pela sua condição de ex-ocupante da maior dignidade da República, que é o cargo de presidente, ele tinha, claro, e tem direito a uma proteção especial, a um encarceramento especial em caso de cumprimento de pena. Por isso, inicialmente, ele estava cumprindo pena naquela sala de custódia da Polícia Federal, com condições que foram criticadas pela família, sobretudo por conta da questão de saúde do ex-presidente, do estado de saúde dele, que nós sabemos não é nada favorável, não é nada bom. Mas existe, Tiago, uma dúvida na comunidade jurídica em torno de algumas disposições legais em voga, porque, a rigor, o ex-presidente Jair Bolsonaro também é um militar da reserva, ele é um oficial da reserva do Exército Brasileiro, um oficial intermediário na patente de capitão. E o artigo 73 do Estatuto dos Militares, a Lei 6.680 de 1980, estabelece que militares no cumprimento de pena ficam encarcerados em estabelecimento militar. Então havia dúvidas quanto ao cumprimento da pena. A defesa pediu a prisão domiciliar, alegando inclusive que o estado de saúde do presidente não se compatibiliza mais com aquele ambiente muito circunscrito, muito fechado, muito adstrito da Polícia Federal, da sala da Polícia Federal. O que decidiu o ministro relator no Supremo, que é o responsável pela gestão da execução da pena, resolveu encaminhá-lo para o regime prisional na chamada penitenciária da Papudinha, porque ali atende-se à condição de dignidade do cargo do ex-presidente da República, ele tem uma área com espaço maior, segundo dito na decisão, né? Atendimento 24 horas pela área médica, pelo setor médico, que pode lhe dar apoio em caso de necessidade, uma área externa para ele respirar melhor, para ele ter acesso, portanto, a céu aberto, condições melhores de encarceramento. Todavia, o ex-presidente tem 70 anos, o ex-presidente tem condições extremamente delicadas de saúde, como a nação inteira tem acompanhado, de maneira que eu não tenho dúvida, Tiago, haverá uma reiteração do pedido de prisão domiciliar, alegando-se que nem nesse estabelecimento prisional, onde agora se encontra, ele tem condições de permanecer. E vamos ver o que decidirá o órgão de execução penal. O órgão de execução penal, a própria primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde tramitou a ação penal 2668, pela qual o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado à pena privativa de liberdade. Sua pergunta, Dora Kramer. Boa noite, professor, mais uma vez, sempre muito obrigada. Olha só, vamos sair um pouquinho do campo jurídico, porque eu sei que o senhor também faz uma análise política bem boa. Esse jeito como a oposição se refere, a família, a oposição não, os aliados do ex-presidente e a família, usando expressões que podem até se configurar até um assédio sobre a justiça, no sentido de querer forçar. Isso facilita, realmente faz a justiça, pode facilitar uma decisão pela domiciliar ou acaba prejudicando, dificultando essa decisão? Eu acho que nem dificulta nem facilita. Dora, boa noite a você também. É sempre motivo de muita alegria conversar com você aqui no jornal. Veja, nem facilita nem dificulta, porque, em verdade, nós sabemos que a análise jurídica hoje não tem como ser feita
sem associação e sem interseção com análise política. O que a família do ex-presidente está fazendo não é pleitear a prisão domiciliar. Eles estão se comunicando com o eleitorado bolsonarista, com a base de apoio do presidente, com aquilo que se galvanizou da base de apoio do ex-presidente, com rumo a produzir resultados nas eleições de 2026. É isso, basicamente. Porque se sabe que o órgão judicial não vai se sensibilizar por esse tipo de argumento. Eu acho que há uma realidade que tem que ser constatada, Dora. No início do ano passado, nós até comentamos isso, outra feita aqui no jornal, o Supremo Tribunal Federal emitiu um nítido aceno, no sentido de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, acaso condenado, acaso viesse ser condenado como veio a ser, ele teria para si prisão domiciliar. Quando o Supremo fez isso? Quando, no começo do ano de 2025, concedeu prisão domiciliar para o ex-presidente Fernando Collor de Mello, cuja decisão também havia transitado em julgado no Supremo Tribunal Federal, embora por outros crimes. Até hoje, Collor de Mello, que também tem mais de 70 anos, também tem comorbidades, cumpre a pena na sua residência. Isso provavelmente, Dora, já teria acontecido com o ex-presidente Bolsonaro. O problema é que, no final do cumprimento daquela prisão de natureza cautelar, antes do trânsito em julgado da ação penal, o que ocorreu, Dora? O ex-presidente Bolsonaro se valeu daquela tentativa de violar a tornozeleira eletrônica através de uma ferramenta de soldagem. Ele quis desfazer o monitoramento, o georreferenciamento da tornozeleira eletrônica, sabe-se lá por qual motivo. Aquilo criou contra si um conceito da parte do órgão de execução penal de que não se poderia facilitar a locomoção do ex-presidente, até porque a tentativa de rompimento da tornozeleira ocorreu quando ele estava cumprindo prisão preventiva em casa. Era uma prisão preventiva na modalidade domiciliar, não era ainda a prisão definitiva. Então, isso dificultou as coisas para o ex-presidente. Então, quando agora, associando-se a outros fatos também, Dora, como, por exemplo, a fuga de Alexandre Ramagem para os Estados Unidos, a fuga de Zambelli para a Europa, a tentativa de fuga de Silvinei Vasquez pelo aeroporto lá em Assunção, no Paraguai, acabou sendo preso. Por conta de todos esses fatos, embora a ação e a omissão dos outros não possa comprometer, claro, a execução da pena de uma determinada pessoa, mas como essa pessoa tentou violar o sistema de georreferenciamento da tornozeleira, então o ministro Moraes decidiu mantê-lo sob o regime do cárcere, propriamente. Mas isso não impede, Dora, que se reitere, como eu disse, novo pedido de prisão domiciliar, que eu acho que vai acabar acontecendo, que o presidente tem mais de 70 anos, sofre comorbidades sérias, a todo momento sofre uma internação, uma cirurgia aqui e ali. Isso lá na frente vai acontecer, mas possivelmente já teria ocorrido, não fosse o episódio da tentativa de rompimento da tornozeleira. Agora, da parte da família do ex-presidente, aí, naturalmente, que é ação estritamente política, não tem nenhum efeito, nenhuma pretensão de produzir efeitos jurídicos, Dora. É mera comunicação com o eleitorado bolsonarista, mantendo-se acesa a chama do bolsonarismo no eleitorado para a eleição de 2026. O professor tem horário, então a gente vai fazer a última pergunta com Nelson Kobayashi. Rapidinho, Koba, por favor. Professor, parece que o senhor estava assistindo o nosso começo do jornal aqui, que a gente passeou, fizemos aqui uma discussão sobre sistemas, mas eu gostaria de te perguntar, na mesma linha da sua manifestação, sobre essa responsabilização do presidente, do ex-presidente, por atos de terceiro. Esses que fugiram, por exemplo, constaram daquela decisão, a mesma decisão que cita o fato da tornozeleira como fundamento para a decretação da prisão dele. E na decisão de hoje, a gente novamente vê o ministro Alexandre de Moraes falando sobre várias manifestações dos filhos, do Flávio, do Carlos, de tantos outros, inclusive com prints dessas manifestações, como se essas manifestações fossem embasamento, fundamento de uma decisão judicial. O senhor analisa esse tipo de método judicial, as falas de terceiros no fundamento? Kobayashi, então agora, boa noite a você. Eu respondo com direito para você, ao mesmo tempo que com análise política para a Dora, em relação a esse fato do fundamento do ministro Alexandre de Moraes. Tem erro de todos os lados. Eu entendo que hoje está havendo uma contaminação política em todos os flancos da República. Então, necessariamente, o Poder Judiciário também tem tido ações e certas tendências
decisórias de cunho político, diante das circunstâncias que se tornam incontrastáveis, estão aí ao nosso olhar, debaixo de nosso olhar a todo momento. Então, ele considera, portanto, essa circunstância geral de os apenados do sistema de justiça criminal referentes aos crimes contra a democracia estarem agindo de modo a frustrar a autoridade da lei penal, evadindo-se do território brasileiro, comprometendo, portanto, a autoridade da jurisdição. Mas não pode. Tecnicamente não pode. Por isso eu sou um incansável defensor das regras do jogo. Eu sempre digo, regra do jogo, com isso não se pode brincar, doa quem doer. Não me interessa aqui se isso agrada à esquerda ou à direita. Regra do jogo é devido processo legal. Sem devido processo legal não há democracia. E eu posso lhe falar de forma contundente e veemente. Não se pode invocar conduta de terceiros, a não ser que essa conduta de terceiros esteja absolutamente associado à conduta daquele apenado. Não se pode invocar fato de terceiro para justificar um regime de cumprimento de pena em relação ao penado. No Brasil, prepondera o princípio da responsabilidade penal individual e o princípio da individualização da pena. São dois princípios inscritos como cláusulas pétreas constitucionais. Não se pode brincar com isso. Eu acho que o que se pode levar em conta na decisão foi a tentativa de violação da tornozeleira por parte do ex-presidente Bolsonaro quando ele estava em prisão preventiva domiciliar. É esse o elemento que pode justificar, neste momento, a não concessão de uma prisão domiciliar. Fato de terceiro alegado enfraquece a autoridade da decisão, torna as coisas até um pouco confusas, não me agrada, Kobayashi. Professor Gustavo Sampaio, de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, muito obrigado sempre, como o senhor nos atende prontamente, e volte mais vezes aqui à Jovem Pan.